Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula especial sobre como as canetas emagrecedoras estão revolucionando o tratamento da obesidade. Bom, gente, canetas emagrecedoras, né, vieram para mudar tudo o que acontece em relação à obesidade, tratamento também, né, do diabetes tipo 2 e tal, mas em relação a peso, em relação à obesidade, a revolução está sendo muito, muito grande, né? E isso tem pontos positivos, tem pontos negativos, e a gente, enquanto psicólogo, não pode se desesperar, né? Já vou dar esse spoiler aqui. Não adianta se desesperar e achar que, meu Deus do céu, né? Nosso trabalho está sendo roubado pelos efeitos da caneta. Não é nada disso. Sim, as canetas emagrecedoras, os medicamentos anti-obesidade trazem benefícios psicológicos importantes, né? Então, reduz food noise, reduz muito compulsão alimentar, mas não acaba com o nosso trabalho, só mostra o quanto o nosso trabalho é imprescindível no tratamento da obesidade, e não só da obesidade, porque o que a gente mais vê acontecendo é o uso indiscriminado, o uso off-label dessas medicações para emagrecimento, não é verdade? Então, a gente precisa também estar por dentro sobre como que a gente pode atuar. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho a respeito disso, né, que acaba sendo uma ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo, muito grande a gente tomar postura, né, eu sou contra tal coisa, eu sou contra, como a gente via antigamente, eu sou contra a cirurgia bariátrica, porque afinal de contas é só a pessoa fechar a boca, né, e malhar e tal, então é muita ignorância quando uma pessoa age dessa maneira. Por quê? Porque a gente precisa entender por que é que as pessoas buscam esse emagrecimento. As pessoas, elas querem se sentir melhor com elas mesmas. E a sociedade, a mídia mostra pra gente que quando você é mais magra, você é mais feliz. Quando você é mais magra, você é mais aceito. Quando você é mais magra, você é admirado, você tem mais poder. Então, são muitos os motivos que levam uma pessoa a buscar o emagrecimento e, na verdade, estar dentro de um padrão de beleza que é imposto naquele momento histórico da sociedade. Hoje, um dos padrões é a magreza extrema, uma magreza que não é possível de ser conquistada de uma maneira saudável, natural. É uma magreza que ela é patológica, né? Raras são as pessoas que conseguem estar dentro desse padrão aí de uma magreza extrema sem adoecer, né? Então a gente precisa realmente estar preparado para trabalhar com essa população, porque senão o que você vai fazer? A pessoa chega para você, está com a gonorexia, né? Não está conseguindo comer por efeito da medicação. Você vai falar, também, né? Olha só, né? Se você não quisesse ir aí ficar magrinha, não sei o quê, tava tudo bem, você tava bem de saúde, agora tá aí, né? Além de estar com flacidez, com excesso de pele, ainda por cima não consegue nem comer. Não, a gente não pode agir dessa maneira, né? Isso é um comportamento estigmatizante, que vai afastando as pessoas da busca por um tratamento adequado, mesmo as pessoas que fazem uso para fins estéticos, né? Então a gente tem que fazer o quê? Entender qual é o contexto, o que, que a sociedade está passando nesse momento e estar preparados para conseguir atuar nesse cenário. É isso que a gente precisa fazer e por isso que eu quis trazer essa aula hoje para vocês e mostrar, né, o que, que mudou tanto, especialmente no tratamento da obesidade e na imersão do final de semana, na imersão Canetas Emagrecedoras no novo cenário da obesidade. A gente vai explorar muito mais essa parte estética, né? A gente já falou um pouco sobre essa parte estética nas últimas aulas, mas no sábado a gente vai falar muito mais, vamos mostrar como é que vocês podem atuar nesse novo cenário, podem trabalhar em equipe e tudo, né? Então se preparem porque vai estar muito bacana com muito, muito, muito conteúdo. Joia? E aí, então, gente, é imprescindível que a gente entenda que o nosso trabalho ele não está ameaçado, tá? O trabalho do psicólogo que se sente ameaçado, ele sempre esteve ameaçado, porque isso tem muito mais a ver com competência técnica, com capacidade de mudar a vida das pessoas do que de fato as ameaças que os tratamentos propõem, né? Porque o tratamento da obesidade existe uma realidade muito importante, né, que ele nunca mudou tanto como nos últimos anos. Então, se a gente for ver desde que foi entendido um pouco mais a obesidade como doença e tudo, a revolução que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente está vendo acontecer, nunca aconteceu.
mesmo quando a cirurgia bariátrica surgiu, né? A cirurgia bariátrica não chegou nem aos pés em revolução no tratamento que as medicações estão proporcionando, tá? Então, por isso que hoje, nessa nossa aula, a gente vai ver como que esses medicamentos estão impactando o tratamento da obesidade. Por que que o perfil do paciente mudou, né? Então, os pacientes que chegam para a gente não são só pessoas com obesidade em uso de análogos de GLP-1, são pessoas que também estão fazendo uso off-label por uma questão estética, são pacientes bariátricos que tiveram a recidiva do peso e que estão fazendo uso da medicação, né? Então, tratamentos associados, cirurgia bariátrica e a medicação para que possam controlar a obesidade e que isso não tem a ver com chegar no peso ideal do IMC. A gente vai mostrar por que o papel do psicólogo se tornou ainda mais importante. Então, o nosso papel ele não é descartado. Bem pelo contrário, os médicos nunca valorizaram tanto o trabalho do psicólogo como hoje em dia. E aí, de repente, tem pessoas pensando, puxa vida, perdi o meu espaço para medicação, né? Ah, puxa vida, eu vou ter que mudar de área. Não, gente, nosso trabalho nunca foi tão valorizado como é hoje em dia. E existe um espaço gigantesco sendo aberto para o psicólogo que está preparado, tá? Então, o que que a gente observa e que a gente vai observar ainda nos próximos anos, né? Eu acho que essa década vai ser extremamente marcada por todas essas mudanças, né? Eu acho que grandes mudanças já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão continuar acontecendo aí nos próximos anos. Então, o tratamento da obesidade, ele nunca evoluiu tanto quanto nos últimos 2 anos, 3 anos no máximo, né? Não só por causa das medicações, mas porque houve uma mudança muito grande na compreensão da obesidade. Então, nós tivemos aí no ano passado guidelines e forças-tarefa, né? Trabalhando em relação ao conceito da obesidade, em relação à classificação da obesidade. O Brasil está à frente das maiores pesquisas mundiais. E isso é muito legal para a gente, né? Porque, poxa, os nossos cientistas são pioneiros, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa está mudando de fato, tá? E a gente não fala só do grande emagrecimento que as medicações promovem, né? Porque que a medicação semaglutida, tirzepatida, Ozempic, Mounjaro, Wegovy, gera um emagrecimento muito grande para algumas pessoas, isso a gente já sabe, né? Todo mundo só fala sobre isso. Meu Deus, as pessoas emagrecem um monte, porque olha só, né, que maravilha. Só que a medicação ela não é para todo mundo, né? E isso a gente precisa relembrar. Medicação não é para todo mundo, não é todo mundo que se adapta, tá? Então, nós temos um grande emagrecimento, nós temos uma mudança de comportamento alimentar muito grande, impactada pela medicação. Nós temos uma outra compreensão sobre a obesidade, então a gente já entende que se antes, dentro do modelo biomédico, a nossa intenção era fazer a pessoa emagrecer, estar mais próxima da faixa de peso ideal do IMC, hoje a gente já sabe que esse emagrecimento para a pessoa que tem obesidade, que vai ter uma discrepância entre o que é o seu peso máximo de vida ou seu peso atual e aquilo que o IMC coloca como sendo ideal, como sendo sinal de saúde, a gente sabe que essa discrepância é muito grande e que muitas vezes, a maioria, né, na maioria dos casos, as pessoas não vão conseguir vir desse peso máximo de vida para o peso ideal do IMC. E aí, a gente diz que o tratamento simplesmente fracassou? Antigamente, sim. Antigamente, a pessoa tinha sucesso com a cirurgia bariátrica, com o tratamento, com a medicação, né? Com a dieta, se ela viesse para o peso ideal do IMC, para o peso normal do IMC. Fora isso, era sinal de insucesso no tratamento. Só que se olhava muito para o peso. O peso era o centro do tratamento, né? O objetivo era trazer a pessoa para esse emagrecimento. Emagreceu, está dentro do IMC, maravilha, sucesso. As pessoas que estavam fora desse peso ideal, putz, fracassaram, né? Hoje a gente já sabe que nem sempre a pessoa vai chegar no peso ideal do IMC, mas que a gente começou a olhar para um outro dado que é extremamente importante. Como é que está a saúde da pessoa com um emagrecimento menor? Porque estar no peso
ideal do IMC a qualquer custo, isso não é sinônimo de saúde, né? Muitas pessoas, inclusive, vinham de um polo de obesidade para um outro polo extremo de anorexia, entende? Então, onde que está a saúde? Ah, a pessoa está dentro. Ah, quanto mais magra, melhor, né? Não é assim? Quanto mais magra, melhor. Será mesmo? A gente precisa desenvolver esse senso crítico. O que que acontece com a pessoa quando ela quer emagrecer a qualquer custo, né? E é isso que as pesquisas, né, abriram os olhos dos médicos, das equipes, de todos os profissionais para olhar para isso. E aí o que que a gente consegue constatar? Pesquisas, inclusive mais antigas, trazem isso para esse dado para a gente. É uma redução de peso, até mesmo discreta, de 5% do peso da pessoa já traz um benefício gigantesco para a saúde. 10% traz mais benefícios, 15% de emagrecimento do peso total traz muito mais benefícios para a saúde, né? Ou seja, poxa vida, vamos parar para fazer cálculo de padeiro, cálculo fácil, né? Se eu estou falando de uma pessoa com 100 quilos e essa pessoa perde 10% do seu peso, estamos falando de 10 quilos. Estamos falando de uma pessoa vir de 100 quilos para 90 quilos. Qual seria a concepção antiga? Ah, putz, o que são 10 quilos para alguém que está ali com uma obesidade grau 2? Não é nada, precisa perder mais peso. É uma mulher, precisa vir para os seus 60, 65 quilos, né? Mas não. Os estudos mostram para a gente que os benefícios para a saúde são gigantes. E não só isso. Se a gente está falando em tratamento, né, de comorbidades, remissão de sintomas, a gente está falando também em melhora de qualidade de vida, a gente está falando em aumento da longevidade, né? Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença que ela impacta diretamente a qualidade de vida e a longevidade das pessoas, né? Então a gente precisa olhar para isso. E esse é um dado extremamente importante, ok? Outro benefício, puxa, a medicação ela não vai servir para todo mundo, mas para muitas pessoas vai ajudar na perda de peso e especialmente vai promover uma mudança metabólica. Essa mudança metabólica gera benefícios para a saúde também, né? Então a gente precisa olhar para isso. Então a gente está falando de mudanças também que estão acontecendo atualmente, não só no emagrecimento, né? A gente tem essa melhora de saúde com emagrecimento menor, mas as medicações elas promovem emagrecimento muito intenso, muito rápido. E isso é algo muito preocupante, seja para pessoas que têm obesidade, que fizeram bariátrica, quanto para as pessoas que buscam para uma questão estética, né? Esse emagrecimento muito grande, ele pode trazer consequências devastadoras para os nossos pacientes. Então, a gente tem a agonorexia, que é essa perda do apetite induzida pela medicação, né? Que é quando a pessoa não consegue ingerir nutrientes da maneira como deveria, não consegue ingerir calorias o tanto que deveria para estar bem, né? E aí começa a ter uma perda muito grande de peso e também prejudica a sua saúde. A gente vai discutir mais detalhes sobre isso, como tratar pessoas com agonorexia, né? Levantar hipóteses, porque afinal de contas não é um critério diagnóstico que se encontra no DSM ou no CID, é algo novo que tem sido postulado há pouquíssimos meses, que surgiu aí neste ano ainda, mas que a gente precisa estar alerta. Como que a gente trabalha, né? Porque afinal de contas, uma coisa que muitas pessoas que já têm uma relação adoecida com a comida acabam fazendo, falando com a medicação é: já que eu não estou com fome, então eu vou comer alguma coisa gostosa. E aí nós temos um número gigantesco de pessoas que estão magras e que estão desnutridas. E isso a gente precisa cuidar também. Ah, Itália, mas não estou invadindo a área da nutricionista? Você não vai prescrever uma dietoterapia. Você vai entender o comportamento alimentar da pessoa, vai entender a relação da pessoa com a comida, com o corpo, tá? Então a gente precisa sim discutir sobre comida. O que que a gente vê de mudança também muito grande? Especialmente para as pessoas que buscam o emagrecimento estético, a gente começa a ver
problemas na imagem corporal que as pessoas têm, né? Para as pessoas que têm obesidade, que têm o desejo de emagrecer, né, caber melhor em assento, nas roupas, etc., a gente vê uma melhora na autoestima, uma melhora na imagem corporal, via de regra, tá? Mas para as pessoas que vão buscar para fins estéticos, muitas vezes é justamente esse tratamento medicamentoso, off-label, sem indicação, né? Sem ter uma real indicação, a gente vê isso deflagrando um distúrbio de imagem corporal, muitas vezes um transtorno alimentar, tá? Provavelmente vocês têm pessoas próximas de vocês que fizeram uso para fins estéticos. Afinal de contas, vocês sabem quanto que o mercado das, entre aspas, canetas emagrecedoras movimenta no Brasil? Vocês têm ideia? Consegue chutar um número? Quanto que esse mercado movimenta de dinheiro por ano? Nem ideia, gente. Nenhuma exposição. Nós estamos falando de um mercado bilionário que movimenta 10 bilhões de reais por ano. E que a previsão para esse ano é de dobrar o faturamento, de movimentar 20 bilhões de reais. Só que sabe qual é um outro dado extremamente interessante? Nós estamos falando de pessoas. Peraí que eu me distraí com o negócio. Então, nós temos um mercado que é bilionário, e sabe qual é o percentual de pessoas que realmente têm indicação para fazer uso da medicação e que de fato o fazem? Ou seja, desse total de pessoas que estão fazendo uso de Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, sabe quantos por cento dessas pessoas de fato têm indicação para fazer uso da medicação? Em torno de 4%. Em torno de 4% das pessoas que têm indicação para fazer uso da medicação por diabetes, obesidade, né? Outras questões metabólicas que têm sido tratadas com os análogos do GLP-1, apenas 4% dessa população realmente doente faz uso da medicação. Ou seja, mais de 90%, né? Vamos contar aí que tem, né, alguns erros desses dados e tudo, mas nós estamos falando de mais de 90% de um público que faz uso de uma medicação sem ter indicação para isso. Estamos falando do uso estético, tá? Então a gente precisa entender disso, a gente precisa entender sobre os padrões de beleza, sobre essa busca, né, por uma insatisfação constante, porque é isso que padrão de beleza faz, não só padrão de beleza, em tudo, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma arquiteta fazendo um paralelo com as unhas. Vocês já viram que a nova moda das mulheres ricas é não fazer as unhas, é não pintar as unhas? Vocês já viram isso? A população, né, os ricos, ricos de verdade mesmo, eles estão sempre buscando se diferenciar dos pobres, sempre. Então é sempre uma corrida de ratos. Os super ricos estão sempre tentando se diferenciar dos pobres e os pobres estão sempre tentando parecer rico. É uma coisa de doido isso, né? Então, a população mais pobre, ela vai sempre buscar fazer as coisas que a população mais rica faz, né? Então, isso é nas vestimentas, então, roupa de marca. A gente tinha há uns anos atrás, era muito chique, só gente muito rica usava roupa de marca cheia de monogramas, né? Então, parecia um outdoor fazendo propaganda das marcas, né? Você olhava aquele monte de Fzinho da Fendi, o monograma da Louis Vuitton, então, era assim. Hoje já não é mais bonito sair parecendo um outdoor, uma garota propaganda da marca, né? E a população mais carente, né, mais pobre, o que teve acesso há uns anos atrás? Um monte de coisas, meu Deus, como que chama? Falsificadas, um monte de produtos falsificados, né? Então eu não posso ter um Gucci, não tem problema. Eu vou lá na 25 de março, compro tênis da Gucci falso, tá tudo certo, né? Então sempre foi assim. E existe essa nova moda com as unhas. As unhas sempre foram um sinal de cuidado, sempre foram um sinal de riqueza também, né?
Você ter acesso a uma manicure semanal, etc., sempre foi um sinal de riqueza. No mínimo, você investir o seu dinheiro na sua aparência, que também é algo muito valorizado, especialmente para as mulheres. E hoje a gente está vendo uma nova moda aí das mulheres mais ricas não darem mais bola para as ruins, né? E aí essa arquiteta, ela estava fazendo esse paralelo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar que com a arquitetura é a mesma coisa. Então, existia um estilo de arquitetura há séculos atrás, no último século, então, uma arquitetura mais moderna, mais clean, mais limpa, que agora já nem é mais um desejo, nem é mais almejada pela população mais rica, né? Então, ela falando dos revestimentos. Ah, que antigamente o revestimento funcionava assim, agora o revestimento é assado. Ah, antigamente só podia ter aquelas placas 3D na parede, né? Então foi muito moda há uns anos atrás, uns 10 anos atrás aí, aquelas placas 3D, não sei o quê. Era muito lindo. Hoje é cafona, né? Ter um painel para pendurar a televisão, nossa, era a coisa mais maravilhosa. Agora já não é legal, agora o legal é você pendurar na parede. Então, esse distanciamento, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E aí, o que fica muito marcante para mim, que já estudo padrões de beleza, né, há mais de 20 anos. Os padrões de beleza, e aí, com o que essa arquiteta falou, vou generalizar aqui padrões de beleza, tanto para a pessoa, quanto para casa, quanto decoração, né? Eles mudam de tempos em tempos. Para observar mesmo a arquitetura. O que era bonito há 15, 20 anos atrás, hoje já não é mais bonito. Então, o que você precisa fazer? Reformar a sua casa para você estar na moda, né? Então, se você quer estar na moda, você precisa estar constantemente reformando a sua casa. E assim é com o nosso corpo. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era bonito ter seios fartos. A cirurgia plástica, desculpa, gente, implante de silicone nos seios era a cirurgia mais realizada, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Quando surgiram as Kardashians, no início dos anos 2010, por aí, elas têm um corpo esculpido por cirurgias plásticas. Então, houve um boom, um aumento estrondoso de implantes de silicone nas nádegas, né? Por quê? Porque as mulheres queriam ter um corpo como o das Kardashians. Por mais que elas jurem de pé junto que aquele bumbum delas, que cresceu em 3 anos, é natural, né? Então, a gente vê esses movimentos acontecendo. Hoje o que que é bonito? Hoje é bonito você ter um corpo ou cavalona, entre aspas, uma mulher com um percentual de gordura extremamente baixo, mas uma musculatura muito desenvolvida que não é conquistada naturalmente, né? Raríssimas, raríssimas, raríssimas são as exceções de mulheres que têm esse corpo super definido e que é um corpo natural e que aí tem uma questão genética que é preponderante, mas quem tem um corpo de cavalona, né? Então, os ombros bem definidos, braços bem definidos, aquele abdômen padrão Virgínia, é conquistado com esteroides anabolizantes. Ponto. Não existe outra coisa. Não existe. Inclusive, Virgínia, né, já declarou que ela faz uso de chip da beleza. Chip da beleza é esteroide anabolizante. É algo para regular os hormônios femininos e tal, né? Que é só colocado lá uma embalagem, é trabalhado com marketing para a mulher ter maior disposição, melhorar a libido, né? Ter mais energia no dia, não sei o quê, treinar, ter uma definição muscular maior, emagrecer mais fácil, que mulher que não quer isso, né? Teoricamente, toda mulher deve desejar isso, só não se fala sobre o lado B, né? Quais são as consequências desse uso indiscriminado, sem indicação de esteroides anabolizantes para as mulheres, né? Então a gente vê isso acontecendo. Corpo cavalona só dá para conquistar com os anabolizantes. Você vê que mudou voz,
mudou o formato do rosto, mudou as feições, rostos menos delicados, cintura que perde. Então, é uma mudança grande que acontece. Ai, Thali, mas não tem problema, porque hoje a moda é ter o braço, né? Hoje o desejo das mulheres não é mais peito, não é bunda, é braço. Já viram isso acontecendo? As mulheres querem ter o braço definido, né? O braço é o novo objeto de desejo das mulheres, que naturalmente também não é conquistado, né? Vocês podem ver várias influencers que têm o bracinho ali dentro do padrão de beleza atual e com percentual de gordura baixo. E eu já vi muitos e muitos profissionais mulheres profissionais da saúde falando que querem ficar com um percentual de gordura abaixo de 10%. Gente, aí isso corresponde a geralmente a menorreia, né? Ou seja, a suspensão da menstruação, desequilíbrio de hormônios, que aí precisa suplementar. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de busca por ideais estéticos que não estão alinhados com saúde, que bem pelo contrário, podem bagunçar pra caramba a saúde das pessoas, das mulheres, né? O outro ideal de beleza, a gente tem a cavalona e a gente tem a slim, que é a mulher que ela tem uma definição muscular muito marcada, mas ela é magrinha. Então, ambas têm percentual de gordura muito baixo. Só que uma faz uso de esteroides anabolizantes de uma maneira muito maior, a outra faz uso de esteroides anabolizantes de uma maneira mais discreta, mas que ainda assim contribui para uma definição muscular muito importante, tá? Então é isso que a gente vê acontecendo. Só que isso vai mudando de tempos em tempos. No máximo, a cada 10 anos, o padrão de beleza feminino muda. Para os homens, muda com uma frequência muito menor. E existe padrão de beleza masculino também, tá? Só que as mulheres são as que mais gastam com o padrão de beleza. Joia? Pessoal, vou tomar uma aguinha aqui e aí eu preciso só fazer uma enquetezinha aqui com vocês. Eu quero saber quem são vocês, tá? Então, quero saber quem está aqui, que é meu mentorado, meu aluno da capacitação em psicologia bariátrica, quem já participou de eventos ou cursos de final de semana, né, como psicologia da obesidade bariátrica, e quem está aqui, que me conheceu mais recentemente, né, ou que está aqui só no grupo das aulas de segunda-feira, tá? Vamos lá, vamos terminando de responder, por favor. Se a gente for tudo na enquete, não, gente, não dá para ser tudo na enquete, não. Eu já vou perguntar a respeito das profissões, tá joia? Mas é só para pensar assim, quem tá aqui que nunca foi meu aluno, nunca foi aluno de nada, tá aqui só nas aulas gratuitas, é aluno apenas das aulas gratuitas, responde a terceira opção, tá? Ju, se você não é da capacitação nem nada, marca ali das aulas gratuitas, joia? Quem já participou de algum evento meu, jornada psicologia e cirurgia bariátrica, o curso de final de semana obesidades e como é que é? Obesidade bariátrica, marca o 2. E para quem está na capacitação ou já foi aluno da capacitação e tudo, marca a primeira opção. Isso, ó, Liliana, você marca a segunda opção, tá? E sempre tem os que estão em tudo mesmo, faz parte. Ai, ai, deixa eu só anotar aqui. 25. Isso é importante para a gente entender o perfil de vocês, tá? Pri, você é lá da primeira opção, é mentorada. Mentorada, aluna da capacitação. Ah, que legal, gente. Tantas pessoas inscritas na imersão. A gente já vai mandar para vocês o link também para quem não se inscreveu ainda. Tem desconto especial para quem está aqui ao vivo, tá? Bom,
Uma outra questão, calma aí, deixa eu só dar um print aqui só para garantir. O que mais que eu quero saber de vocês? Agora a profissão. Eu vi que tem Nutri e tudo. Quero saber quem é psicóloga formada, quem é estudante de psicologia, quem é profissional ou estudante da área da saúde, então é nutricionista, médico, etc. Seja profissional ou estudante ainda, marca aqui também. E quem é uma pessoa que está aqui porque tem obesidade ou porque é interessada nesse assunto que a gente está falando aqui, tá? Então marca aqui para mim a última opção, ok? Naturalmente, a maioria de vocês vai ser psicólogo, né? Joia. Nossa, gente, só espero não perder a voz pro sábado. Aqui tá super frio, então a galera é tudo doente. Bom, então voltando, veja, tudo isso que a gente vê acontecendo em relação a padrões de beleza, faz com que as pessoas busquem essas alterações no corpo a qualquer custo. O uso da medicação é uma das coisas que acontecem. Isso vai impactar a imagem corporal das pessoas, faz com que elas se sintam melhor ou pior em relação à sua imagem corporal. Pode deflagrar distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares. A gente vê isso acontecendo na nossa prática. E isso impacta diretamente também a autoestima das pessoas, né? Então, isso é muito importante da gente compreender. Pode prejudicar ou melhorar a relação com o corpo, isso depende do público que a gente está falando, e pode trazer prejuízos para a saúde mental também. Especialmente, dizendo aqui, sabe, vozes da minha cabeça mesmo, pela minha experiência, pelo que eu estou vendo do mercado, especialmente para as pessoas que fazem o uso para fins estéticos. Então, parece que quando nós vemos as pessoas usando para fins estéticos, até certo ponto existem benefícios positivos, né? Existem consequências positivas do uso. Só que passou de um ponto, isso pode ser extremamente danoso, prejudicial para a saúde física e mental do paciente. Quando nós estamos falando em pessoas com obesidade, então, isso pode ser muito benéfico, né? Para a maioria. Então, a gente tem aí um percentual de pessoas que se beneficiam muito mais porque conseguem controlar a obesidade, conseguem diminuir o food noise, né? Então, esse ruído que fica na cabeça sobre a comida, diminui compulsão alimentar, a pessoa não fica mais pensando sobre comida o dia inteiro. A busca por alimentos ultrapalatáveis diminui consideravelmente. Então, nós temos muitas coisas boas acontecendo, tá? Então, isso tudo é muito, muito positivo, muito importante. Joia? E aí, o que que a gente precisa entender? Antigamente, o paciente chegava para a gente com obesidade e o olhar que nós tínhamos a respeito do paciente era um olhar muito ruim, muito ruim. Por quê? Porque o olhar que se tinha sobre o paciente, com o conhecimento que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás, era: o paciente tem obesidade porque ele come demais, ou seja, a obesidade é uma condição evitável, totalmente evitável, que é consequência de uma escolha pessoal. A pessoa escolhe comer demais. Para que ela possa tratar essa condição, se livrar dessa condição, precisa fazer o quê? Fazer uma dieta restritiva, ingerir menos calorias do que gasta para fazer um déficit calórico, e fazer exercício físico para ajudar a queimar calorias. Então, era essa visão que se tinha sobre a obesidade, né? E o nosso olhar sobre o paciente era: eu preciso ajudar a pessoa a fazer dieta, eu preciso ajudar a pessoa a seguir a dieta à risca, fazer com que ela engaje no exercício físico e faça exercício aeróbico, né? Todo mundo aqui que passou dos 30 anos já ouviu muito isso, sabe? Já ouviu muito isso. Para emagrecer tem que fazer exercício aeróbico, tem que se matar na esteira. De tempos para cá, o que que a gente descobriu? Um dos fatores que mais contribuem no processo de emagrecimento, no processo de tratamento da obesidade, é a musculação.
exercício resistido. Por quê? A musculação, quando a pessoa faz, existe uma ruptura das fibras musculares e a pessoa vai precisar recompor essas fibras musculares. Esse processo dura mais de 24 horas. E aí a pessoa gasta calorias para reconstruir essas fibras. Enquanto que quando a pessoa vai para a esteira, ela está gastando calorias enquanto ela está se mexendo. Fora isso, não mais, né? E tem outro processo muito importante na musculação, que é a preservação da massa magra. Então, quando as pessoas perdem muito peso sem fazer exercício e tudo, grande parte do que a pessoa perde é de músculo, ok? E isso é muito danoso, porque isso faz com que a pessoa esteja mais vulnerável à sarcopenia, por exemplo, faz com que a pessoa fique com uma flacidez muito maior. Então, uma coisa que eu sempre falei para os pacientes, né? Puxa, tá fazendo o jejum, por exemplo, acaba não comendo direito, acaba ficando muito tempo sem se alimentar, sem seguir uma alimentação equilibrada. O que que acontece quando vai para academia? Não está dando nutrientes que o corpo precisa para se submeter àquele exercício. O que que vai acontecer? O corpo vai tirar energia, nutrientes para fazer o exercício físico da onde tiver, né? Só que o nosso corpo ele é inteligente, ele não vai acessar a fonte de gordura, ele não vai queimar gordura de fato. Ele entende assim, puxa vida, estou pedindo nutrientes, estou acionando aqui a fome e a Ana, a Maria não está comendo, né? A hora que eu mando comer. Então, eu vou preservar a gordura e eu vou buscar fonte de energia de outros lugares. Músculo, tecido de órgãos e tal, são as primeiras fontes, né? Então, busca glicogênio de outros lugares, tá? Então, a gente precisa olhar para isso e ajudar as pessoas a entenderem por que elas precisam cuidar mais da sua alimentação, não ficar pulando refeições, né? Não comer só também quando sente fome, que essa é uma outra moda, gente. Já ouviram isso? As blogueiras, as influencers falam: ah, eu como só quando tenho fome. Aí eu tenho fome 2 vezes no dia, então eu faço 2 refeições no dia. Gente, uma das coisas que a gente, quer dizer, uma coisa básica que a gente trabalha no Mindful Eating, no comer com atenção plena, é restaurar essa conexão com fome e saciedade. É ajudar a pessoa a entender quando ela está com fome fisiológica. Agora, se a pessoa passou 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida fazendo dieta restritiva e comendo segundo o relógio, sem respeitar o nível de fome que ela estava, o que o corpo estava pedindo naquele momento, você acha que a pessoa lá realmente tem uma compreensão do que ela está sentindo naquele momento? Não, né? Perder o que são os sinais de fome fisiológica é algo que acontece na nossa cultura naturalmente, porque a gente tem horário para comer, tem escola, tem não sei o que, horário que é adequado, né? Tem a perda de percepção por regras externas da família, por exemplo. Ah, você tem que comer tudo que está no prato, não pode deixar comida no prato, agora não é hora de comer. E a criança, o adolescente já vai se desregulando em relação aos sinais de fome e saciedade. Quando a pessoa passa por uma dieta restritiva, ela desregula ainda mais. Então, de repente, parar de fazer dieta restritiva e vai comer só quando tem fome, a pessoa nem sabe quando ela está com fome. E aí acaba passando muito tempo em jejum, tá? Então, essa nova moda também é uma baita de uma furada, isso não é prática de mindful eating adequada de forma alguma, ok? Que mais que a gente precisa falar hoje? Então, veja, o perfil dos nossos pacientes mudou. Então, se antes nós olhávamos para o paciente, a gente precisa ajudar a pessoa a comer direito, seguir a dieta restritiva, etc. Hoje, com o uso da medicação, o nosso olhar é outro. É ajudar a pessoa a lidar com tudo que existe que estava jogado debaixo do tapete e que era abafado com comida. Então, se a pessoa tinha um comer emocional, ela colocava essa comida para ajudar na regulação emocional, né? A pessoa ela acabava fugindo de muitos problemas e descontando na comida.
Hoje, ela não tem mais esse ruído mental, ela não tem mais uma busca grande por comida. E o que que coloca no lugar? Esses incômodos, aquilo que é o gatilho para o comer emocional, vem surgindo. E aí a medicação abafa, a medicação silencia esse ruído sobre a alimentação, silencia o food noise. Então, emerge tudo aquilo que estava para debaixo do tapete. Então, nós temos muito mais condições de trabalhar o que eram gatilhos para o comer emocional real, ao invés de ficar só ajudando a pessoa a não comer o que ela não poderia comer, que não estava na dieta, né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito mais profundo com os nossos pacientes, tá? O que é fonte, né? O que é gatilho para uma compulsão alimentar. A gente sabe que para muitos pacientes o gatilho para compulsão alimentar é o alimento proibido, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é uma desregulação emocional que a pessoa acaba usando a comida para se regular mesmo numa compulsão, tá? E aí a gente precisa ressignificar o que a pessoa pensa sobre comida. A maioria das pessoas, elas operam, elas funcionam segundo mentalidade de dieta. Então, tudo bem, o nosso paciente não está mais pensando em comida o tempo todo, mas o que que entra no lugar? O que entra no lugar é desconforto, é ansiedade, é angústia. E às vezes as pessoas têm vergonha de falar isso, porque parece daí que a pessoa é uma eterna insatisfeita, está sempre reclamando de alguma coisa. E não é isso. Então, a gente tem que entender qual é a ação da medicação no cérebro do nosso paciente para a gente entender quais serão as consequências e a gente não fazer uma leitura errada. Nossa, essa pessoa é um eterno insatisfeito, está sempre reclamando de alguma coisa da vida. Não é isso que acontece, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e aprender a lidar com tudo isso. Tem um outro fator. Por que que eu preciso ressignificar o que a pessoa pensa sobre a comida? Por que que eu preciso corrigir a mentalidade de dieta? Porque quando a gente está falando dessas pessoas que estão fazendo uso da medicação para fins estéticos, a gente está falando de uma população que vai reduzir dose ou que vai parar com a medicação em algum momento. E aí existe um medo do desmame gigantesco. E quando essa pessoa parar com a medicação e se tudo isso não é tratado, tudo isso volta do mesmo jeito. Compulsão alimentar, comer emocional, pensamentos disfuncionais sobre comida, né? Esses dias mesmo eu estava tomando café com as mães da turminha do meu caçula e a maioria delas está fazendo uso de Monjaro, né? Antes das férias e tal, mais intenso, agora já estão num período de desmame, usando uma vez no mês, a cada 2, 3 semanas e tudo mais. E a uma já estava doida por doce. Pediu um chocolate quente, canecona de chocolate quente, mais um mousse de chocolate e tal. Então, opa, peraí, e agora? Né? Tinha passado por um baita de um estresse e tudo, bem pesado, bem difícil. Pronto, já estava descontando na comida novamente, né? Então a gente precisa tratar isso que são os gatilhos dos nossos pacientes. Senão tudo volta a estaca zero, tudo volta como sempre foi, ao padrão antigo disfuncional. Joia? Então, veja, se antes nós tínhamos um tratamento da obesidade extremamente simplista, aquele olhar biomédico de que a pessoa é gorda, ela tem obesidade porque ela come demais, então a gente faz a pessoa comer menos. Hoje as coisas mudaram, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é recidivante, então é muito comum que a doença volte, a gente pode conseguir remitir os sintomas durante um tempo e depois eles voltam. É uma doença que está muito, que ela está intimamente ligada com fatores pessoais, com fatores ambientais, com fatores sociais, né? Então, por isso ela se torna extremamente difícil da gente conter. E a gente tem o tratamento psicológico como um dos pilares centrais do tratamento, tá? Então, o nosso trabalho, que antes era assim, deu algum problema, o paciente não quer emagrecer de jeito nenhum, não adere ao tratamento, não sei o quê, recidiva sempre, manda para o psicólogo, deve precisar de terapia. E os médicos não tinham nem noção do que era o nosso trabalho.
Hoje em dia já mudou. Em todos os guidelines de tratamento de obesidade, em todos consta a intervenção comportamental como um dos pilares centrais. A mudança de estilo de vida como um dos pilares centrais. Quem é que faz isso? Nós, psicólogos. Nós vamos trabalhar a mudança de comportamento do paciente, comportamento alimentar, mudança de estilo de vida. Somos nós que vamos ajudar ele nesse processo. Ah, tá, ali não vão ter outros profissionais que vão ajudar também, né? Porque estilo de vida, quando a gente fala nisso, talvez esteja envolvendo atividade física, exercício físico, aí tem um profissional de educação física, sim, sim. Mas quem trabalha as motivações, quem trabalha a adesão, a organização de rotina para aquela prática, somos nós. Quem vai trabalhar os pontos positivos, os benefícios do exercício físico, da atividade física, para além da mudança física, para além do prazer, somos nós. Vamos monitorar o impacto da prática do exercício físico na vida do paciente. Nós, tá? Então, antigamente os médicos não tinham nem noção de como era o nosso trabalho, dava uma grande besteira, manda para o psicólogo. Gente, não mudou muito. Deixa eu já falar aqui a realidade para vocês. Não mudou muito. Hoje, um ou outro médico tem um pouco mais de noção de como funciona o nosso trabalho, especificamente com o comportamento alimentar, com os pacientes com obesidade, tá? No entanto, do ano passado para cá, explodiu o número de médicos procurando psicólogos. Se vocês nunca foram abordados, provavelmente é porque você não fala que você trabalha com obesidade, que você trabalha com comportamento alimentar. Mas os psicólogos que falam que trabalham com comportamento alimentar, obesidade, tudo, que entendem das canetas emagrecedoras, dos medicamentos anti-obesidade, eles estão sendo abordados e convidados para trabalhar em equipes, tá? Então, geralmente de endocrinologistas, nutrólogos que montam equipe para protocolo de tratamento com o Monjaro, com o Ozempic. Joia? E aí, então, a gente precisa saber como é o nosso trabalho, como é que a gente vai trabalhar com esse paciente, no que é que a gente pode beneficiar esse paciente, como vai ser a nossa intervenção, para que a gente possa expor para os profissionais o que a gente faz. Vocês sabem, bem, papo bem reto mesmo. Por que é, por que é que os profissionais não sabem do nosso trabalho? Por que os médicos não sabem como funciona o nosso trabalho? Já pararam para pensar nisso? Sabe por quê? Porque a gente não fala o suficiente do nosso trabalho. É simples assim, gente. Eu sei que, putz, vai parecer assim um tapa na cara, né? Um tapa na cara, mas é essa causa. A gente não fala do nosso trabalho. A gente não tem o hábito de falar do nosso trabalho. Às vezes nem a gente tem clareza do que é que a gente faz, né? Agora a gente está fazendo o desafio Agenda Cheia na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica e a gente está treinando as alunas, né, para falar do seu trabalho, para fazer um portfólio atrativo, etc. E é super difícil, é uma barreira, é um ponto em que muitas pessoas desistem do desafio, por quê? Porque tem que vencer essa barreira. A gente tem que aprender a falar do nosso trabalho. É só assim que as pessoas vão entender como funciona, como a gente pode ajudar o paciente, como a gente trabalha em equipe transdisciplinar, né? Para quem está aqui há mais anos e tudo, sempre me escutou falar em equipe interdisciplinar. Do ano passado para cá, a gente já fala sobre equipes transdisciplinares, em que o trabalho é ainda mais integrado, ok? Então a gente tem que estar alerta para tudo isso, tá? Então a gente precisa aprender a falar do nosso trabalho. Assim, os outros profissionais vão entender o que é que a gente faz, como a gente trabalha, como a gente vai beneficiar o paciente que está junto com esse outro profissional, tá? Não dá para ter medo de falar sobre. Nosso trabalho é extremamente importante. Ai, Thali, mas puxa, me sinto daí uma marqueteira, parece que eu estou panfletando o tempo todo. Não.
Sabe como que a gente troca essa visão? Entendendo que o nosso trabalho diminui o sofrimento das pessoas. Nosso trabalho ajuda o outro a aderir ao tratamento completo. É a gente que está ali no dia a dia de mãos dadas com o paciente. Já pararam para pensar nisso? Quem trabalha com um nutricionista talvez já tenha até percebido isso. Se o nutricionista, a nutricionista não é comportamental, da nutrição comportamental, quem vai ajudar a implementar o tratamento vai ser o psicólogo. Então, somos nós que estamos ali dia a dia com o nosso paciente, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos falar mais do nosso trabalho. Um outro ponto de extrema importância que mudou muito no tratamento da obesidade. Então, antes, os tratamentos eles costumavam funcionar assim. Ah, o paciente vai fazer uso da medicação, usou sibutramina, xenical, faz o tratamento com um endocrinologista, beleza. Ah, não deu certo, vai para nutricionista. Eventualmente, os médicos, né, trabalhavam junto com o nutricionista, beleza. Não deu nada certo, vai para cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica faz a cirurgia e tal. Então, tudo muito separado, sabe? E não de uma maneira integrada. E agora, o tratamento para obesidade, o olhar que se tem sobre o tratamento é que os melhores desfechos, os melhores resultados são quando o paciente tem uma equipe para chamar de sua. Quando os profissionais trabalham em equipe. Tá, isso significa que eu tenho que estar dentro da clínica do médico? Não, não precisa. Eu, por exemplo, nunca trabalhei dentro da clínica de nenhum cirurgião bariátrico, nenhum. Mas sempre tive parceria com diversos. E sempre recebi pacientes, inclusive, que iam fazer a cirurgia com um cirurgião que tinha a sua equipe formada e que não queriam fazer a avaliação, o acompanhamento com o psicólogo da equipe, queriam fazer comigo, tá? Então isso acontece, eu não sou exceção, tá? Isso é comum acontecer também, joia? Então isso é muito bacana da gente entender. O trabalho ele tem que ser integrado e o pilar comportamental é um pilar fundamental no tratamento. Então, opa, o que que acontece? Se antes a gente ficava de escanteio, mandava para o psicólogo quando dava merda, agora nós temos um papel central. Nós somos um dos profissionais mais importantes no tratamento da obesidade. E por isso que a gente tem que saber o que é que a gente pode, o que a gente deve fazer com os pacientes, né? Nosso trabalho não é fazer uma psicoterapia. Nosso trabalho é modificar comportamento alimentar, normalizar comportamento alimentar. É a gente ajudar a pessoa a se adaptar com a nova imagem, quando faz cirurgia bariátrica ou faz uso da medicação que tem uma perda de peso muito intensa, então, ajudar a pessoa a se adaptar com essa nova imagem corporal, com esse novo corpo, ok? Então, nós temos um trabalho que ele é muito objetivo para ser realizado. Tá, então não posso fazer psicoterapia? Pode, mas a psicoterapia não é o teu primeiro objetivo no tratamento da obesidade. Joia? Que mais? Além disso, né? Além do nosso trabalho estar muito relacionado à base do tratamento da obesidade, mudança de comportamento alimentar, mudança de estilo de vida, trabalhar a imagem corporal, autoestima, regulação emocional, etc. A gente vai lidar também com as consequências advindas do uso das, entre aspas, canetas emagrecedoras, né? Dos análogos de GLP-1. Então, como eu comentei antes, a anorexia, então essa perda de apetite muito grande que é desencadeada pela medicação, nós vamos trabalhar com isso, junto dos outros profissionais, claro, com certeza, né? O trabalho transdisciplinar, mas nós vamos trabalhar com isso também. Para trabalhar com a pessoa a percepção de sinais de fome, percepção de saciedade. Às vezes a pessoa tem sinais, mas são discretos de fome. E como a pessoa já vem de um histórico gigantesco de dietas restritivas, acaba nem percebendo. Então, nós vamos ajudando a pessoa a perceber,
a se conectar. Assim como a gente ajuda uma pessoa que tem anorexia e que não percebe a fome, a também perceber essa fome, tá? Vamos trabalhar com esse incômodo que fica com esse silêncio ensurdecedor que fica quando o food noise desaparece. Então, o food noise, esse ruído sobre a comida, né? Esse pensar sobre a comida de uma maneira ruminante o dia inteiro, a gente vai trabalhar com esse silêncio que fica. Geralmente é aí que vão surgir os problemas emocionais de base que a pessoa tem. Então, a ansiedade, sintomas depressivos, né? E a gente vai precisar estar sensível para isso, investigar isso, avaliar isso no nosso paciente. Poxa, o que está acontecendo de fato? Como que a gente vai tratar isso, né? Ah, a medicação vai reduzir para caramba a compulsão alimentar? Sim, mas essa compulsão alimentar ela não está sendo tratada, né? A gente está falando de um paliativo, a gente está falando que desapareceu ali. No entanto, o transtorno continua lá. Os motivos pelos quais a pessoa tem o transtorno de compulsão alimentar estão lá. E a gente precisa entender. E aí a gente precisa saber fazer muito bem uma avaliação para fazer esse resgate da história da pessoa. Porque se você pega só esse recorte de hoje, ah, meu Deus, 80% dos problemas da pessoa estão resolvidos com a medicação. Isso não é real. Isso não é real, é uma maquiagem. A gente precisa entender o que está por trás. E aí, quando a gente faz uma investigação sobre a história de vida da pessoa, história de peso, tratamentos, etc., a gente vai entendendo quem é essa pessoa, como é o seu real padrão de comportamento, de padrão de pensamento, o que a gente precisa ressignificar, o que a gente precisa modificar. Senão acontece um processo que é muito comum. A pessoa se sente refém da medicação. Então, antes a pessoa se sentia refém da dieta. Ah, puxa vida, eu não sei me controlar, eu não tenho autocontrole, eu preciso de um cardápio para seguir, porque senão eu não sei comer. Agora eu preciso da medicação porque eu não tenho autocontrole, porque eu não sei comer sem ser com os efeitos da medicação. Então a gente precisa olhar para tudo isso e tratar de fato a pessoa, ok? Muitas vezes o que a gente vai precisar trabalhar também é a autoestima, a autoimagem, porque a pessoa que ela tem um grande emagrecimento rápido, o corpo dela não encolhe, o corpo dela murcha. Para pensar no processo da bariátrica, no processo de grandes emagrecimentos com os análogos de GLP-1, né? Então, vocês devem ter passado por isso, né? Nós estamos em maio. Vocês viram diversas mulheres que fizeram uso em outubro, novembro, que você encontrou no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. E que essas mulheres, elas envelheceram pra caramba. Vamos falar bem a verdade, né? Que o rosto murchou, que o rosto derreteu, que é o termo que popularmente é usado. Então parece que o rosto derreteu porque perdeu estrutura de gordura que sustenta o rosto. Você olha braço, o braço está tão em alta, mas aí você olha braço de mulheres que são jovens, que têm 30, 40 anos, que depois dos 40 começaram com a flacidez, mas que estão com um braço de uma mulher de 60 que emagreceu. Ai, gente, tô de blusa, não vou poder mostrar. Mas faz um acúmulo de pele quando tá com o braço dobradinho assim. Ó, bem que nem a manga, né? Já repararam nisso? Faz um acúmulo de pele dobradinho assim no braço. Isso é porque houve um emagrecimento muito rápido, que a retração de pele não deu conta de acontecer, tá? Então a gente precisa olhar para isso, porque muitas mulheres falam que estão se sentindo maravilhosas e nananã, só que quando você vai de fato conversar, essa satisfação com o corpo não tá assim, ai, magra, 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 feliz para sempre. Não, tá magra, 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 pelancuda, velha, com cara de 20 anos a mais, e que elas não estão satisfeitas com o que estão vendo no espelho. Que não estão satisfeitas, continuam se sentindo insatisfeitas com a roupa que não está vestindo bem porque está sobrando pele, que não está satisfeita ainda com mostrar o braço, porque antes o braço era gordinho, mas agora o braço tem excesso de pele, entende? Então a gente precisa olhar para tudo isso, porque gera um sofrimento gigantesco, né?
Às vezes pode ser um perfil de mulheres que tem ali um pezinho num distúrbio de imagem corporal, num pezinho de um transtorno alimentar, porque as mulheres na nossa sociedade são criadas para isso, mas às vezes não, né? Então a gente tem que saber como tratar isso, joia? Então essas consequências do uso da medicação precisam ser trabalhadas. Nos nossos pacientes que têm obesidade, né? Muitos deles acham que em algum momento vão fazer desmame. O que nós temos de perspectivas atuais? Não existe desmame de medicação para uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Uma doença que não tem cura. É uma doença que ela tem o potencial de ir piorando com o tempo. Então, para quem tem obesidade, não existe essa previsão de em algum momento retirar a medicação. Pode reduzir dose, pode reduzir frequência da aplicação, etc. Sim, e isso é algo personalizado, né? Então a gente precisa olhar para isso e tirar da pessoa o medo ou aquele estigma. Eu vou ter que fazer uso da medicação para o resto da vida? Sim, é uma doença, né? Se tivesse um diabetes tipo 1 e precisasse usar insulina, teria que se adaptar com o uso de insulina, com a bombinha de insulina. Eu gosto de fazer uma comparação bem besta com rinite. Quem tem rinite tem que usar remédio para rinite com frequência, né? Um Nasonex, um, sei lá, um corticoide ali local e tal. Vai ter que tratar, vai ter épocas que vai estar pior, né? Então, se a pessoa tem alergia ao pólen, na primavera vai estar pior, às vezes precisa associar medicações e tudo. É assim que funciona. Então, altos e baixos. E aí, no caso da obesidade, é a mesma coisa. Então, vai precisar de medicação, sim. Né? Então, a gente tem que tirar esse estigma da medicação. Porque a medicação, ela ainda é vista como um fracasso da pessoa. Só que como é que a pessoa vai fracassar, sendo que ela não escolheu essa condição, essa situação? Entende? E aí é trabalhar para quebrar o estigma da doença. É realmente a gente ajudar a pessoa a entender que é uma doença. Inclusive, eu estava escutando agora há pouco o Dr. Bruno Halper falando lá no congresso que teve da IASO e tal, que foi essa semana aí que finalizou, na semana passada, falando a respeito de uma pesquisa nova, do quanto as pessoas, sim, se sentem satisfeitas com o resultado da medicação e tudo mais, mas o quanto elas se sentem responsáveis pela alimentação. Elas continuam achando que a alimentação, suas escolhas alimentares e o seu peso são escolhas pessoais. E não são, né? A vida inteira a gente escutou que sim, mas não é. As nossas escolhas alimentares, elas não são 100% conscientes, bem pelo contrário, tá? E aí, então, pessoal, na imersão de sábado, a gente vai aprofundar em tudo isso, e vamos focar muito, uma parcela muito importante do nosso dia no papel do psicólogo, tá? Então, vou ensinar vocês como avaliar esses pacientes que chegam. Então, o que precisa avaliar? Tanto para o paciente que, dentro desses dois perfis, quem faz uso para uso estético, quem faz uso porque tem a obesidade mesmo, é bariátrico e tal. Então, a gente vai trabalhar com a avaliação desse paciente, com a anamnese desses dois perfis de paciente. Como é a nossa intervenção, o que a gente precisa trabalhar com esses pacientes, né? Então, a nossa atuação mediante o paciente mudou também. Então, antes a gente ajudava a pessoa a aderir à dieta, agora a gente precisa trabalhar coisas muito mais profundas, porque a gente sabe que o problema, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, vocês vão entender o que a gente precisa de fato trabalhar com essa ressignificação de padrões de beleza, com a relação com a comida, o fazer boas escolhas alimentares, a imagem corporal, né? Trabalhar a autoestima de uma maneira que seja menos vinculada ao corpo. Não precisa ser totalmente desvinculado, né, gente? Porque a gente vê também o quê? Que aquele movimento body positivity, né? A positividade corporal também não é algo 100% ok, 100% saudável. Porque é meu corpo, minhas regras, é amar e aceitar o seu corpo do jeito que é. Pô, mas peraí, né? Nem um extremo, nem outro. Então, a gente ajudar o paciente ele numa neutralidade corporal, entender que, pô, você só tá vivo por causa do teu corpo. Então, vamos cuidar, né?
muito dificilmente uma pessoa que tem obesidade, uma obesidade mais importante, ela vai estar saudável ao longo da vida toda. E isso não é só uma questão de peso, número na balança, né? São outros indicativos que a gente tem. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, tá? O que a gente mais vê por aí são cursos ajudando as pessoas a aderir à dietoterapia. Joia? Então, pessoal, para quem está aqui ao vivo, né, agora, vai poder fazer a sua inscrição na nossa imersão Canetas Emagrecedoras no novo cenário da obesidade, por um valor diferenciado, né? Vou colocar o link aqui para vocês. Alunos da capacitação, atenção. Alunos da capacitação, atenção. O valor de vocês é menor ainda. Então, por favor, prestem atenção em todos os nossos comunicados. Ah, minha equipe já está mandando aqui. Prestem atenção em todos os nossos comunicados no nosso grupo da capacitação, tá? Tem dúvidas, me chama a equipe, etc. Esse valor aqui é o valor de R$ 37,00 no ingresso ao vivo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que aí fica mais fácil de vocês entenderem também. Então, ó, o que que nós temos aqui? Então, vocês têm dois tipos de ingresso. Vocês podem vir para o ingresso básico, que é o ingresso ao vivo. Você vem e assiste a imersão ao vivo no sábado que vem, dia 23 de maio, das 9 da manhã às 17 horas. Teremos horário de almoço e tal, né? Mas a imersão é ao vivo nesse período. Quem vem para o ingresso básico de. Eita, gente, eu acho que eu peguei o coisa errada. Calma aí. Ou eu olhei errado? Pera. Aqui, eu abri o link errado, gente. Desculpem. Abri o da capacitação. Ó. Então, R$ 37,00 para vocês que são das aulas de segunda-feira. Gente, é ridículo de barato. Né? É ridículo. R$ 37,00 não chega a ser nenhum lanche, tá? Quem vem para esse ingresso ao vivo tem acesso à imersão ao vivo, tem acesso aos materiais extras da aula e certificado de participação de 8 horas, tá? Então, quem é estudante de psicologia e tal, que o certificado é super importante, tem certificado. Quem vem para o ingresso VIP, vocês vão ter acesso à imersão ao vivo, materiais, certificado de participação, e-book da imersão, arquivos das referências bibliográficas, então vocês vão ter acesso a um drive com todos os artigos. Não é só a lista deles, né? A referência bibliográfica. Eu passo para vocês todos os artigos em si, porque aí facilita o trabalho de vocês, não precisa ficar procurando nem nada disso. Você vai ter acesso à gravação da imersão de forma vitalícia e vai ter uma sessão extra de tira dúvidas comigo, tá? Então vocês vão poder aproveitar muito, né? Pode assistir depois quantas vezes quiser a gravação e tudo, e ainda tem essa sessão de tirar dúvidas comigo, tá joia? Então aproveitem essa oportunidade, venham para a imersão, é um valor ridículo mesmo, R$ 127,00 para 8 horas de curso, é muito barato, né? Então aproveitem essa oportunidade mesmo, faz a inscrição já, porque a gente tem vagas limitadas. O, a imersão vai acontecer no Zoom, né? Então no Zoom a gente tem um limite, ok? Então garanta a vaga de vocês, a gente ainda tem vagas para nossa imersão, mas as vagas estão esgotando bem rápido. Então aproveitem, ok? Joia! Ah, várias pessoas já fizeram aí, já garantiram o ingresso do VIP. Maravilha, é isso aí, gente. Cássia, você precisa daí, para quem fez a inscrição no ao vivo, mas não vai poder estar, precisa fazer o upgrade para o VIP. Aí chama a minha equipe, chama o suporte. Para quem já fez inscrição e quer fazer o upgrade para o ingresso VIP, para ter acesso à gravação, quando vocês receberam um e-mail de boas-vindas, vocês tiveram acesso também ao link para falar com o suporte. Aqui, ó, meu time já colocou aqui também o link, tá? É só chamar aqui o nosso suporte, ok? Para quem já fez inscrição, tá no grupo da imersão, na descrição
do grupo, também tem o link para falar com o suporte, tá joia? Ah, não consegui achar, sou péssima com tecnologia, nem sei se eu estou no grupo, não tem problema. Me procura no Instagram que eu mando para vocês, ok? Joia? Dúvidas, pessoal? Eu vi que vocês conversaram um montão aqui no chat. Eu não pude acompanhar. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta que queira saber sobre o conteúdo da aula de hoje ou sobre a imersão e tudo. Ah, deixa eu até falar para vocês o que a gente vai ter de conteúdo na, no nosso evento, só para vocês verem tudo que vocês vão aprender. Olha só. Então, o que vocês vão compreender? Vocês vão entender esse novo cenário do tratamento da obesidade. Então, o que mudou, como é que está funcionando hoje, padrões de beleza. Então, como que esses padrões de beleza, aprofundar o que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Então, como são esses padrões de beleza, como eles evoluem ao longo do tempo, qual é o efeito, o impacto aí de Monjaro e magreza extrema nos padrões de beleza. A gente tem esse padrão, né, da magreza extrema. Vai entender como canetas, o que são as canetas emagrecedoras, como elas agem, impacto na saúde mental. Vamos também fazer um alinhamento de linguagem. Vou trazer para vocês o que é linguagem correta, né? Canetas emagrecedoras, pode ver que eu sempre ponho entre aspas, sempre faço as aspas assim quando eu estou falando. Não é o termo correto, não é o ideal. No entanto, é o que a população conhece, não é verdade? E eu acho que a gente sempre tem que procurar falar da maneira que o nosso paciente vai entender. Não adianta você vir com um discurso lindo de análogos de GLP-1 para o seu paciente, que porcaria é essa? Não vai entender. Então, falando em canetas emagrecedoras, a pessoa entende, canetinhas, né? Então, você vai entender o que são, como agem, qual é o impacto na nossa saúde mental, que isso é extremamente importante. Antigamente, ano passado, a gente não sabia qual era o impacto da nossa saúde mental, nós tínhamos hipóteses. Agora a gente já sabe de fato como afeta, tanto para o bem quanto para o mal, né? Como tratar o comer desordenado, que é silenciado pela medicação? Então, quando some o furinóis, o que a gente faz? A insatisfação que migra, né? Então, que eu estava falando para vocês, puxa, às vezes a pessoa antes estava incomodada com o peso, com o corpo maior, etc. E agora, como é que a pessoa lida com esse corpo que esvaziou, com esse excesso de pele, com flacidez e tudo, né? Até porque teremos aí também não só um boom de transtornos alimentares, mas um boom de liftings faciais. Então, cirurgia plástica feita no rosto, né? Já está aumentando, porque esse novo padrão também, não sei se já perceberam, mas as mulheres que antes faziam, ai, como que chama? Harmonização facial, elas estão tirando o preenchimento. Estão ficando com o rosto mais delicado, mais fino, mais feminino. Vocês viram isso acontecer com a Anitta no passado, que voltou completamente outra pessoa, né? Sem maxilar marcado, como era antigamente, maçãs do rosto mais suaves e tudo, olhos mais puxados. Então, as mulheres estão tirando a harmonização, tirando o ácido hialurônico e ficando com o rosto daí ainda assim mais flácido. E a nova moda para o rosto são os liftings faciais. A bariátrica nesse novo cenário? Será que é o fim da bariátrica? Nós temos muitos profissionais da saúde, inclusive psicólogos, falando que é o fim da bariátrica. Não é. Eu vou mostrar para vocês qual é o papel da bariátrica aqui. É o tratamento mais custo-efetivo, vai demorar muito para que medicamentos possam impactar no longo prazo, né? E tem mais uma questão. Não existe uma bala de prata no tratamento da obesidade, então canetas emagrecedoras não são um tratamento que vai funcionar para todo mundo. Além do que, é muito caro, né, gente? 1.000, 1.500, R$ 2.000 com medicação no mês. Quem que tem condições de aguentar isso? Sendo que o tratamento não é só a medicação, né? Então a gente precisa abrir os olhos, parar de ouvir lorota dos outros. Ai, Thali, mas agora caiu a patente, então vai ter genérico. Sim, daqui 2 anos. E até lá a gente faz o quê? A pessoa senta e espera? Não. A avaliação psicológica dos pacientes que estão em uso de análogos do GLP-1, então vou ensinar vocês a avaliar, como falei, os dois públicos, né? Pessoas com obesidade, pessoas
que fazem uso para fins estéticos, como é que a gente trata essas pessoas que estão fazendo uso da medicação e quem só quer emagrecer, como é que a gente trata. E um ponto extremamente importante, gente, extremamente importante, para quem já me conhece há mais tempo, para quem está na capacitação, sabe que eu prego muito isso. Só competência técnica não faz com que a gente tenha sucesso na nossa carreira. Só competência técnica não é suficiente. A gente precisa transformar a nossa competência técnica em serviços. Então, eu vou mostrar para vocês também quais são os tipos de serviços que vocês podem oferecer para os pacientes e também para as equipes. Então, vou mostrar como você pode divulgar o seu trabalho para o público final, então, para os pacientes. Mas e aí, quando você é chamado para trabalhar numa equipe, o que, que você faz? Médico bate na tua porta, olha, eu montei um protocolo, eu preciso de um psicólogo, você quer vir trabalhar comigo? Você faz o quê? Meu Deus, eu não sei o que fazer. No sábado eu vou mostrar para vocês o que é que vocês podem fazer. Vamos conversar muito a respeito de quais são essas possibilidades que a gente está vendo acontecer no mercado. Tem possibilidades que são boas, tem umas que são umas furadas, tem outras que são mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar. Tá joia? Isso então, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Garantam a vaga de vocês, pega e faz a inscrição agora, né? Nesse link especial para quem está aqui ao vivo. Aproveitem essa oportunidade, porque um curso desse, por esse valor, vocês não encontram em lugar nenhum, ok? Beijo grande e vejo vocês no sábado.